Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bom estarmos aqui mais uma tarde, onde nós podemos adorar o Senhor, e mais um dia, onde nós jejuamos e oramos, para que a gente tenha uma jornada feliz. Há um tempo atrás eu ouvi uma história que marcou bastante o meu coração. E eu creio que provavelmente você já ouviu essa história em algum lugar. Talvez você tenha até ouvido eu contar essa história para você. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que ele dizia que tinha um casal na igreja dele que dava muito trabalho. E uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ele sempre tinha que voltar na casa daquele casal para resolver algum tipo de problema. E teve uma vez que já era quase 11 horas da noite e a esposa ligou para ele. Falou: olha, não sei o que está acontecendo, meu marido fez uma besteira, se o Senhor não vir aqui agora, eu tenho plena certeza que o meu casamento vai desmoronar. Por isso mesmo, 11 horas da noite, o pastor foi lá, pegou a chave do carro e foi para a casa daquele casal problemático. Chegou, ministrou o coração dele, as situações se apaziguaram um pouquinho. Ele falou: só que dessa vez eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Vocês vão ler esse versículo da Bíblia todo dia. E eu vou marcar aqui qual é a página que vocês devem abrir e meditar durante esse período, para que na próxima vez que eu vier aqui, vocês possam melhorar e de fato terem aí uma libertação nessa área, para que vocês possam vencer como casal essa área e possam crescer como família. E a mulher falou: não, tá bom, pastor. Então naquele momento ela foi lá, serviu o café, serviu um pão, eles comeram e o pastor foi embora. Chegou um determinado momento lá em que ela estava arrumando a bagunça que o café tinha feito e percebeu que estava faltando uma colher. E ela falou assim: rapaz, será que o pastor foi lá e roubou a minha colher? Era uma colher cara, uma colher preciosa. E ela ficou com aquilo na cabeça. E o pastor tinha combinado de que 1 mês depois ele ia voltar para ver se o casal tinha feito aquelas tarefas e como as coisas iam andando. E toda semana, quando ela ia preparar a mesa para alguém, ela ficava pensando: nossa, não pode ser, né? Até parece que um pastor ia roubar uma colher da minha casa, da minha família, de jeito nenhum. E aquele 1 mês chegou. E aí o pastor foi lá, perguntou se eles tinham feito as coisas, se eles tinham lido, se eles tinham meditado naquela página da Bíblia. E eles falaram sim. E aí no final do café, aquela mulher que era muito curiosa, já estava desesperada e perguntou: olha, pastor, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu espero que você não se ofenda. Da última vez o pastor veio aqui, tomou um café, comeu com a gente, e eu dei falta de uma colher. Por acaso o Senhor pegou essa colher? Aconteceu alguma coisa com ela? Ele falou: não sei se você lembra, mas eu usei aquela colher para marcar a página da Bíblia que eu pedi para você meditar junto com o seu marido. Naquele momento a mulher não sabia onde enfiar a cara. E aí o pastor olhou para ela e disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. O meu trabalho aqui não é fazer todo o trabalho por você. O meu trabalho é te ajudar a fazer o seu trabalho. E se vocês não fizerem o trabalho de vocês, não tem como. Eu vou estar fazendo o meu trabalho de uma forma errada, porque eu não posso fazer o que é necessário para que vocês possam caminhar de uma melhor forma e para que vocês possam ser livres. E sabe o que eu tenho percebido nos últimos tempos, meus irmãos? O que eu tenho notado é que na maioria das vezes o nosso problema está dentro de nós e não nas coisas que estão fora da gente. Muitas vezes a gente culpa as circunstâncias, muitas vezes a gente culpa lideranças, muitas vezes a gente culpa as nossas famílias, mas nós não estamos dispostos a fazer o trabalho que é necessário para sermos verdadeiramente livres. E é justamente quando nós trabalhamos para que a graça de Jesus venha operar em nós, é que nós percebemos o quão bom é seguir os caminhos do Senhor. Quando a gente faz a nossa parte, da nossa forma, com o nosso esforço, Deus derrama da sua graça para que a gente possa ter uma vida melhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa olhar para nós mesmos e nós precisamos abraçar uma vida de disciplina, assim como aconteceu na vida do Senhor Jesus. Por isso, se você puder e quiser, eu te convido a abrir a sua Bíblia hoje, nessa tarde, 1 Coríntios,
capítulo de número 9, do verso de número 26 ao verso de número 27. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 26 ao verso de número 27, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, para que a gente possa buscar o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nesse momento eu peço, Pai, para que o seu Santo Espírito venha com poder sobre esse lugar, quebrante os nossos corações, para que a gente não corra uma corrida desnecessária e nem esmurre o ar, mas para que a gente possa se disciplinar no seu amor, para sermos verdadeiramente livres e sermos a solução dos nossos problemas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que a gente acabou de ler, a gente pode aprender 3 coisas em relação ao Evangelho e ao Reino de Deus. A primeira coisa que eu acho que a gente consegue aprender aqui com essas palavras de Paulo é de que o Evangelho, ele nos convida a olhar para dentro. Não sei se vocês já conheceram alguém que só fica olhando para as coisas do lado de fora. A pessoa, ela critica todo mundo, ela fala mal de todo mundo e ela age como se ela fosse apenas uma vítima das circunstâncias. Eu não sei se vocês percebem, mas o que eu noto nessas pessoas é que cada vez mais elas geram mais problemas, porque ao invés de enfrentar as suas dificuldades, ela fica constantemente dando desculpa para não encontrar soluções para os seus próprios problemas. Já viram aquelas pessoas que ficam preocupadas demais com o que os outros pensam, com o que os outros estão falando, com o que os outros estão fazendo? Normalmente essa pessoa se perde, não vive uma vida saudável emocionalmente, tudo porque tem esmurrado o ar, pois tem olhado muito para os outros ao invés de olhar para si mesmo. Quem só olha para o lado de fora acaba correndo uma corrida que não faz sentido e acaba não chegando a lugar nenhum. Mas quando nós decidimos a olhar para Jesus e entender que Ele morreu para que nós pecadores vivêssemos uma nova vida, a gente passa a entender de que o caminho de Cristo é o caminho para que a gente possa ser verdadeiramente livre. Quando a gente para de olhar ao nosso redor, olha para a cruz de Jesus e busca a vida nova nele, a gente começa a entender que faz sentido viver a vida do jeito que Ele viveu. Quando a gente se torna prisioneiro de Cristo, a gente se torna verdadeiramente livre dos nossos problemas internos e passamos a ver o externo de uma nova maneira, pois nos tornamos novas criaturas. Eu li um livro essa semana de um autor que se chama William Wood. Ele não é um autor muito conhecido, mas eu gostei muito do livro dele. O nome do livro é Vencendo Todos os Dias. Se você quer uma leitura boa, eu recomendo essa leitura para você. E nesse livro ele conta que por mais de 10 anos ele fez um trabalho num presídio da cidade onde ele morava. E ele ia nesse presídio, pregava o evangelho e ele ficava impactado, porque o que ele percebia é que os presos, eles realmente se entregavam a Jesus como seu Salvador, mas também como Senhor. Ele diz que na primeira vez que ele foi lá, 15 pessoas se converteram. E no segundo culto que ele fez, esses 15 mobilizaram para que mais 50 pessoas viessem assistir o culto. Os presos, eles tinham ali todos os dias um grupo para que pudessem compartilhar da palavra de Deus, e eles iam crescendo na fé, e aquilo assustava o William. O problema é que conforme o tempo foi passando, ele foi percebendo uma coisa: quando os presos saíam da cadeia, normalmente eles tendiam a se desviar. Eles se esqueciam dos caminhos de Deus. Por isso ele começou a fazer uma outra estratégia.
Quando um preso se tornava livre novamente, ele ia lá e convidava o preso para passar 1 mês na casa dele. Olha o risco que esse homem se colocava, olha o quanto ele se abria para que as pessoas pudessem viver uma renovação. E naquele 1 mês as pessoas permaneciam vivendo com intensidade a vida com Deus. Mas quando elas saíam de lá, elas simplesmente voltavam a fazer aquilo que elas faziam antes. O que ele começou a perceber é de que a maioria das vezes os presos eles viviam uma vida com intensidade na prisão porque eles não tinham outra escolha. Eles não tinham outra coisa para ler senão a Bíblia. Eles não tinham uma outra amizade que seja saudável senão os amigos da igreja. Eles não tinham uma outra forma de entretenimento a não ser louvar a Deus. E por isso eles ficavam ali. Mas quando eles iam para o mundão e se viam livres, na verdade, eles percebiam que eles eram presos a antigas amarras. Só quando nós entendemos que nós estamos presos ao amor de Deus e que Ele é a nossa única escolha, a gente se torna livre. A gente só passa a caminhar para frente quando a gente decide estar preso em Jesus. E a gente disciplina o nosso próprio corpo a estar preso nos pensamentos que Cristo tem, nas ações que Cristo tem, mas principalmente no cuidado que Ele tem por nós. Por isso, mais importante do que esperar alguém fazer alguma coisa, é a gente tomar a decisão de ser prisioneiro em Cristo e dizer não às coisas desse mundo. Eu não sei você, mas minha mãe, meu pai, meus avós já me disseram muitos sims nessa vida. Mas o que mais me marcou não foram os sims que ele disse, mas sim os nãos. Normalmente, quando eu ia no mercado, pedia um monte de coisa e eu ouvia um monte de sim. Mas o que me marcava mesmo era quando alguém me dizia um não. E tinha um não que foi sempre muito sonoro na minha casa. A minha avó é meio da roça, né, irmãos? E na roça realmente tinha um perigo muito grande. Trovão, relâmpago, realmente matava as pessoas. Se tinha uma coisa que era estritamente proibido, era quando começasse a chover, alguém continuar na piscina quando a gente estava na casa de praia. Se tivesse trovão então, meu irmão, não podia entrar na piscina de jeito nenhum. E tinha que colocar o chinelo, porque tinha que ter borracha debaixo do pé. Mas não sei vocês, eu gosto muito de ficar na piscina enquanto está chovendo. Então o que a gente fazia? Começava a chover e a gente ficava abaixadinho lá na piscina, sem fazer nada. E teve um dia que, mais do que chover, começou os relâmpagos. Trau, trau. E a gente ficou ali, abaixadinho, conversando, fingindo que não estava ali. Até que chegou a mulher. Nem parecia uma mulher, irmão, porque os olhos dela pegavam fogo, assim. Rapaz, foi assustador. E quando ela olhou para a gente na piscina, ela começou a gritar, mas sai daí agora! E eu lembro que eu e as minhas primas, a gente saiu correndo e colocamos ali o chinelo. Só que o problema é que uma das minhas primas estava sem o chinelo naquela hora. Então ela falou, eu vou buscar o teu chinelo, mas fica aí, fica pulando. Então imagina a cena, meu irmão. Minha avó dando bronca e a minha prima pulando ali, sem chinelo no pé, até a minha avó voltar. E sabe, eu não sabia o que acontecia. Se eu ficava com medo da bronca que eu ia tomar, eu só dava risada da minha prima pulando parecendo um sapo. Era uma coisa assim, extremamente constrangedora. Mas sabe uma coisa que a minha prima nunca mais fez? Entrar na piscina quando estava chovendo. Pela bronca e pela vergonha. Soube até que tem irmãos na igreja que eles iam buscar o filho de pijama, combinavam horário. Se o filho não vinha no horário, ele saía buscar de pijama na festa. E nunca que um filho chegou atrasado, porque ele sabia do perigo que estava correndo. O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes os nossos nãos são muito mais importantes do que os nossos sim. Porque são os nossos nãos que realmente fazem com que a gente viva uma nova vida em Cristo. Quando a gente diz não para o mundo e sim para Deus, a gente se torna livre da ansiedade, livre da comparação, livre do desespero, livre da falta de esperança. Mas quando a gente decide dizer sim às coisas de Deus e somente para as coisas dele, ficamos presos ao amor do Pai e somos libertos das outras dificuldades.
simplesmente por disciplinarmos o nosso corpo a corrermos a corrida de Cristo. Isso nos leva à segunda coisa que eu acredito que a gente pode aprender com esse texto. O Evangelho, ele nos ensina a arte de se ver no outro. Não sei você, irmão, mas uma coisa que eu percebo é que normalmente, quando as pessoas começam a desenvolver um relacionamento com Deus, elas tendem a se achar melhores que as outras, principalmente dentro da igreja. Quando a pessoa começa a ler a Bíblia, não precisa nem ler inteira, a pessoa já começa a se achar melhor do que a outra que não lê tanto. Quando a pessoa começa a ter uma vida de oração, começa a evangelizar, fazer uma coisa diferente que chama atenção, ela já começa a se achar melhor do que as outras pessoas. Mas sabe uma coisa que acontece muito também? A pessoa acabar esfriando e colocar a culpa na igreja porque esfriou, ao invés de perceber que parou de buscar Deus. É muito estranho, mas acontece muito. Muitas vezes as pessoas elas se contentam em viver um pouquinho melhor do que as outras. Elas se contentam em viver o que os outros não estão vivendo. E elas se limitam ali. Mas acontece que Deus sempre tem muito mais para nós. A nossa alegria, ela não consiste em ser disciplinado até ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que nós éramos ontem, dia após dia. Nesse livro que eu li, o William conta o testemunho dele. E ele diz que por muito tempo ele foi um alcoólatra. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele começou a perceber que ele precisava mudar e ele teve uma mudança verdadeira. Mas antes de se encontrar com Jesus, ele tentou fazer as coisas do jeito dele. E ele disse que teve um dia lá que ele bateu o carro, que ele enfrentou uma dificuldade muito grande e ele começou a pensar e decidiu de que ele devia parar de beber álcool e ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. E por 3 meses ele fez isso, regradinho. E aí sabe o que acontecia? Ele olhava para os antigos companheiros de farra dele e pensava, nossa, sou tão melhor, olha eles aí batendo carro, gastando dinheiro com bebida alcoólica, onde já se viu? E passou mais um mês. E ele começou a falar, quer saber, já que eu sou melhor que eles, eu posso ali sentar e falar para eles como eu fui liberto. Acontece que no primeiro dia que ele fez isso, no final ofereceram um pouquinho de bebida para ele. Ele foi lá e bebeu, mas ele se sentia melhor, porque ele falou, eu não fiquei bêbado, eles que são bêbados, eu ainda não sou alcoólatra. Mas sabe o que foi acontecendo pelo fato dele ter se contentado em ser melhor que o outro? A hora que ele viu, ele estava bebendo todos os dias. Não estava no nível que ele vivia antes, mas mesmo assim se via preso, porque se contentou em ser melhor que o outro. Tem muita gente que está tentando ser melhor que o outro e esquecendo que o parâmetro é Jesus. E nunca ninguém vai ser melhor do que Jesus. Quando a gente para de olhar para o lado para se comparar e olha para o alto para perceber a vida que Deus tem para nós, a gente permanece perseverante e o nosso caminho é transformado. Por isso, eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Não é sobre você ser o melhor, mas permanecer melhorando, tendo Cristo como alvo. Afinal, muitas vezes eu imagino que Jesus nos olha como a gente olha para o outro. Jesus está ali, à direita do Pai, viveu a carreira, está super tranquilo e entendendo que viveu a sua vida em completa santidade e que não cometeu nenhuma falha enquanto esteve aqui. E quando ele olha para nós, filhos do Pai também, mas um pouco mais imaturos, ele percebe que a gente tem que melhorar muito. E de que forma a gente olha muitas vezes para aqueles que estão ao nosso redor? De forma que a gente olha para os nossos cônjuges, para os nossos liderados, para a nossa família, muitas vezes dessa forma. Sou um filho um pouco mais maduro, mas reconheço que os outros filhos têm que amadurecer também. E Jesus está olhando para nós e dizendo, eu já paguei o preço para que você possa viver essa realidade.
agora você precisa fazer a sua parte. E se tem algo que eu aprendi nessa vida, é de que para que a pessoa possa realmente dar valor, ela precisa pagar algum preço. Aqui na igreja a gente tem muitos acampamentos. Eu nunca esqueço o primeiro acampamento que eu organizei. Eu tinha uns 17, 18 anos. E várias pessoas vieram me pedir bolsa. E eu lembro que eu falei, claro, se não tem dinheiro, por favor, pode ir, não tem problema. A gente se vira, a gente dá um jeito, põe mais água no feijão, alguma coisa a gente faz, mas pode ir. E sabe o que eu percebi? É que as pessoas que não pagavam nada eram aquelas que ficavam dormindo na hora do culto. Eram aquelas que ficavam bravas com os líderes. Eram aquelas que geravam contenda, confusão. Sabe por quê? Porque quem não paga o preço não consegue dar valor àquilo que recebeu. Eu nunca esqueço uma vez no acampamento que a gente fez, e aí um pessoal pediu bolsa e a situação deles era realmente complicada. O que eu fiz depois daquilo era, o que você pode pagar? Se a pessoa falar R$5, está valendo. E sabe o que eu percebi, irmão? É que as pessoas dão mais valor. Mas teve uma vez um menino de uma família muito carente mesmo, e ele pediu para ir para o acampamento. E eu lembro que eu falei, olha, pode ir, vai bem tranquilo. E eu lembro que ele foi lá, ele aproveitou tudo. E eu pensei, rapaz, acho que eu posso mudar a minha estratégia. Ele foi lá, se converteu, entregou a vida para Jesus, era dedicado. Eu falei, eu acho que agora eu posso permitir com que as pessoas venham e não paguem nada, nem R$2, nem R$5. Mas sabe o que aconteceu umas 2 semanas depois disso? Ele começou a falar que ele precisava de uma coisa. E o pessoal da célula que estava ali animado com a conversão dele falou, não, claro, vamos lá, vamos mobilizar. Eu lembro que a gente foi lá, juntou um dinheirinho e comprou aquilo que ele precisava. A gente falou, vem sábado aqui para o culto da igreja, que a gente entrega, que a gente fez uma vaquinha. E a gente ficou cheio de expectativa, né? Achando que ele ia pegar aquele presente, chorar, ficar no culto com a gente, agradecer. Mas eu nunca esqueço o que aconteceu. O líder da célula chegou, entregou o item para ele, todo animado. Ele falou, obrigado. Pegou o que ele tinha recebido, saiu da igreja e nem para o culto ficou. Eu nunca esqueço que o líder da célula olhou para mim assim, com um olhar de decepção, porque muitas vezes, quando a pessoa não pagou o preço para receber aquilo, ela simplesmente não dá valor para aquilo que ela recebeu. A gente só entende o valor daquilo que Cristo fez por nós quando nós cumprimos a nossa parte. Nos tornamos presos em Cristo, fazemos aquilo que Ele nos ensina, para que a gente viva na liberdade de estar preso no amor do Pai. E isso nos leva à terceira coisa, que eu acredito que nós podemos aprender com esse texto. O Evangelho nos ensina a viver o que pregamos. Na minha visão, não existe nada mais fácil do que pregar o Evangelho com palavras. É bonito demais. É muito fácil você falar sobre Jesus. É muito fácil você ler os Evangelhos e começar a falar sobre o amor de Deus, que é uma história tão bonita, tão maravilhosa, tanto recurso para você contar. Difícil mesmo é você viver aquilo que está escrito na Bíblia. Viver o Evangelho. E viver aquilo que Cristo nos ensinou através da vida dele. E muitas pessoas, elas acreditam que a transformação, ela vem de você pregar e falar as coisas de Deus. Mas a verdadeira transformação, ela só aparece quando você decide mudar e viver a palavra do Senhor. Pregando a palavra não só para o outro, mas para a sua alma, para a sua mente, através das suas atitudes e do seu desejo de mudar. Há um tempo atrás eu fui numa conferência, 2 semanas atrás, e tinha um pastor bem conhecido aqui no Brasil. E ele estava contando da primeira igreja que ele plantou numa cidade que era lá no interior do Nordeste, assim, um lugar bem distante. E ele disse que foi extremamente desanimador, porque na denominação dele, quando você faz seminário, você faz o estágio em uma igreja. E ele foi ali para um estágio numa igreja gigante, uma igreja grande, assim, animada, cheia de estrutura. E quando ele se tornou pastor, ele foi enviado para uma igreja que não tinha nada.
não tinha bateria, não tinha piano, não tinha teclado, não tinha ministro de louvor. Era ele que tinha que fazer tudo, era ele que tinha que pregar, era ele que tinha que cantar. Nem violão naquela igreja tinha. E conforme ele foi chegando lá, ele começou a ficar desanimado. Eram apenas umas 10 pessoas que vinham no culto. E ele não conseguia fazer outras pessoas virem no culto. E ele começou a pensar, mas se eu tivesse a bateria, se eu tivesse aquele ministro de louvor, se eu tivesse dinheiro, as pessoas iam vir. Mas como ele não tinha, ele fazia ali as coisas de qualquer jeito. Até que um dia Deus falou com ele através daquela parábola dos 5 talentos. E ele disse, olha, se você não está cuidando bem do talento que eu te dou, nunca mais você vai ter talento nenhum. E ele disse que naquele culto ele decidiu mudar. Ele falou, olha, eu vou fazer diferente. Vou chamar a igreja para orar e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai começar a agir, as pessoas vão começar a agir de uma forma diferente. Ele foi lá e convocou a igreja toda, lá as 10 pessoas, para a reunião de oração. O problema é que quando ele chegou nessa reunião de oração, só tinha uma pessoa, que era justamente a irmã dele. E ele pensou, e agora? Vou fingir que nada aconteceu, vou continuar desanimado, ou vou viver a vida e fazer essa reunião a partir da alegria que eu tenho em Cristo Jesus? Ele decidiu a segunda opção. Com um sorriso no rosto, ele começou a dirigir aquela reunião como se tivesse 100 pessoas naquela sala. E aquilo começou a inflamar o coração da irmã dele. Na próxima reunião tinham 3, na próxima reunião tinham 6, na próxima tinham 12. E a igreja foi crescendo, não porque algo externo começou a acontecer, mas porque um fogo começou a arder dentro do peito dele. Antes ele ficava reclamando, falava que ninguém escutava, que ninguém entendia, mas quando ele buscou ser aquilo que Deus falava que ele era, e com alegria começou a viver e pregar a palavra de Deus, algo novo foi gerado no coração daquele homem e uma comunidade foi transformada, porque uma pessoa decidiu se prender à presença de Deus. O que eu noto, meus irmãos, é de que a vida floresce quando a gente decide frutificar. Quando a gente decide buscar viver os frutos do Espírito. E quando a gente decide buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu estou lendo novamente a Bíblia como um todo. A gente está no roteiro em Mateus, mas eu comecei a ler ela de novo, porque agora a gente começou o Novo Testamento, nosso roteiro do ano na igreja, e eu gosto de ler o Novo Testamento intercalando com o Antigo. É engraçado perceber como as coisas se conectam. Eu sempre converso com o Bira sobre isso. E esses dias eu estava lendo lá Números 17. Era um momento em que o povo de Israel estava bravo com Arão e com Moisés, porque eles eram livres, mas eles ficavam lembrando o tempo de escravidão no Egito. E eles pensavam assim, ó, lá no Egito a gente era escravo, mas a gente tinha comida de montão, a gente tinha água que não acabava mais. Então agora a gente está livre, mas esses dois aí, ó, colocaram a gente no meio do deserto. A gente não é escravo, mas de uma certa forma não estamos vivendo aquilo que poderíamos estar se fôssemos escravos no Egito. E aí naquele momento o que a gente pode perceber é que a liderança de Arão e Moisés ela foi ficando um pouco desestabilizada, porque o povo não queria mais seguir ele. E aí Moisés pegou lá e falou, olha, vamos fazer o seguinte. Na verdade foi Deus que deu essa ideia para Moisés. Coloca lá, Moisés, o seu cajado e os outros cajados dos outros líderes das tribos de Israel. E amanhã o cajado que florescer vai ser o líder que eu escolhi. E aí o povo olhou para aquilo e eu imagino que o povo pensou, não, com certeza, você acha que Deus vai escolher esse cara aí, ó, o que ele fez com a gente? E o que a gente pode perceber é de que no outro dia pela manhã, quando eles foram ali ver qual era o cajado que tinha florescido, foi justamente o cajado de Moisés. Não sei você, mas quando eu leio a Bíblia até essa parte, eu imagino que aquele pessoal deve ter ficado meio transtornado, meio bravo. Ô louco, Deus foi escolher justamente esse homem aí. Mas o que a gente pode perceber, continuando a leitura, é de que o povo, ao invés de ficar com ciúme, inveja, ou decidir não seguir aqueles homens mais, eles se arrependeram. E eles choraram naquele momento. E eles clamaram pelo poder de Deus, porque eles entenderam que o povo estava perecendo não por culpa da liderança e não por culpa de Moisés,
mas porque eles estavam escolhendo ser rebeldes à liderança que o Senhor tinha preparado. Muitas vezes a gente pensa assim: mas se eu não fosse dessa família, eu ia florescer. Se eu tivesse um líder melhor, eu ia florescer. Mas se eu não fosse casado com essa pessoa, aí a coisa ficaria bem mais fácil. Mas sabe quando a gente floresce? Quando a gente decide parar de ser rebelde e ouvir a voz de Deus, vivendo aquilo que Ele preparou para nós. Não sei como está a sua mente, o seu coração. Talvez você está passando por momentos difíceis, por alguns problemas. E normalmente quando a gente passa por problemas e por crises, a gente tenta culpar o outro. E a gente tende a achar que o problema é externo. Mas sabe o que eu tenho percebido nas minhas crises? É de que na maioria das vezes, o problema não está do lado de fora. O problema está dentro de nós, pois estamos rebeldes, tentando frutificar de outro jeito, ao invés de florescer, ao nos tornarmos presos em Cristo Jesus.